Graça e paz, amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Freire. Nós vamos hoje a uma palavra de fé, de convicção, que tem como tema, meus amados, a mão do Senhor estava sobre mim, baseado em Esdras capítulo 7. Mas antes de nós começarmos a palavra de Esdras capítulo 7, verso 28, eu gostaria muito que você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Ao se inscrever, evidentemente, ative o sininho para receber todas as nossas postagens. Deixe o seu like, sabe? É importante que todo vídeo que você ver aqui do canal, você dê o seu like, porque aí o YouTube ele indica esse vídeo para mais pessoas. E o nosso objetivo aqui é a evangelização, através de uma palavra, através do louvor. O estudo, é um estudo de forma expositiva, que tem como tema, a mão do Senhor estava sobre mim, É uma explicação sobre Esdras para a restauração e adoração do templo e a piedade em Israel. Então, a mão do Senhor estava sobre mim. Ative o sininho, deixe o seu like, aí é muito importante. O texto desse estudo de hoje está baseado em Esdras, capítulo 7, verso 28. E a Bíblia, meus queridos irmãos internautas, ela está repleta de histórias de pessoas que viveram suas vidas sob a influência de Deus. Por meio de profunda fé e disposição para servir, Deus os usou, meus queridos, para cumprir os seus propósitos. Esdras é um exemplo, meus amados, do que pode acontecer quando uma pessoa decide buscar a Deus, quando uma pessoa permite que o Senhor o use. Em 457 a.C., Esdras liderou um grupo de judeus do cativeiro babilônico de volta a Jerusalém. Então, cerca de 80 anos após o grupo liderado por Zorobabel para reconstruir o templo, a missão do grupo de Esdras era restaurar o povo de Deus. Então, no livro de Esdras, meus queridos irmãos internautas do canal Uma Visão Além, os primeiros 6 capítulos, eles descrevem a obra de Zorobabel. Os 4 capítulos finais, eles relatam a chegada de Esdras e a grande restauração que ele trouxe. O tema da vida e obra de Esdras poderia ser declarado como a mão do Senhor, meu Deus, estava sobre mim, pois 6 vezes em 2 capítulos ele atribuiu o seu sucesso à mão do Senhor Deus, nosso Pai. Queridos irmãos internautas do canal Uma Visão Além, é de muita importância que o cristão, que o homem de Deus, que a mulher de Deus, ela compreenda, ela entenda que sem a presença de Deus, sem a mão de Deus, nós não podemos conseguir nada. E essa nossa lição, nós vamos primeiro notar uma coisa importante: como a mão do Senhor, queridos, estava sobre Esdras. Ao receber pedidos do rei, observe Esdras capítulo 7, verso 6. Porque a mão do Senhor estava sobre Esdras, e Artaxerxes permitiu-lhe para ir a Jerusalém. Esdras capítulo 7, verso 12 e verso 13. Pegar prata e ouro para comprar animais para o sacrifício. Esdras capítulo 7, do verso 14 até o verso 17. Para comprar o que é necessário para servir, para o serviço, da casa de Deus. Esdras capítulo 7, verso 18 e verso 23. E para ser isento de impostos. Esdras capítulo 7, verso 24. E para estabelecer magistrados e juízes. Esdras capítulo 7, verso 25 e 26. Então Esdras reconheceu que tudo isso só podia acontecer, tudo isso só podia ocorrer porque a mão do Senhor trabalhava ao lado de Esdras. Esdras capítulo 7, do verso 27 até o verso 28. Então ele reconhece toda essa bondade que o rei se dispôs por ele, que o rei
Artaxerxes permitiu que Esdras fizesse, por trás disso estava a mão do Deus Todo-Poderoso. E é importante que você entenda, que compreenda e enxergue a mão de Deus nas nossas vidas, a mão de Deus nas nossas questões, a mão de Deus nos nossos problemas, a mão de Deus no milagre, a mão de Deus na cura, na porta aberta, no alimento que chega à sua mesa. Querido irmão e irmã que está aqui conosco acompanhando esse estudo da palavra de Deus, e encontrar servos para o templo, preparado para partir. Esdras não notou nenhum dos filhos de Levi. Esdras 8:15. Ele envia homens para encontrar alguns que irão com eles. Esdras 16:17. Então, pela boa mão de Deus sobre eles, eles encontraram 38 levitas e 220 netnis para ajudá-los. Esdras 8, do verso 18 ao verso 20. Então, queridos, veja, é importante que Deus esteja no comando das nossas atitudes, das nossas decisões, na frente das nossas ações, para que possamos obter sucessos. Sem Deus, a nossa vida é um desastre, é uma catástrofe. Fornecendo uma viagem segura para Jerusalém. Então Esdras proclamou um jejum para buscar Deus e o caminho certo para viajar. Veja, eles estão saindo do cativeiro de Babilônia e caminham para Jerusalém. Então Esdras proclamou o jejum para buscar a Deus, o caminho certo para viajar. Esdras 8, 21, 23. Tendo dito ao rei que a mão de Deus seria eles, ele teve vergonha de perder uma escolta militar. 8:22. A mão de Deus estava sobre eles e eles chegaram em segurança a Jerusalém, sem precisar de nenhum comboio, de nenhuma escolta militar que o rei viesse oferecer. Então, do começo ao fim, a mão do Senhor estava para guardar, proteger, livrar, que é o que Deus tem feito hoje conosco. Do começo ao fim, a mão do Senhor está sobre as nossas vidas, porque Esdras desfrutou da bênção da provisão de Deus em sua vida. Por quê? Existe algo que nós podemos colher da história de Esdras, que pode garantir a mão de Deus em nossas próprias vidas. Eu acredito que sim, claro que eu acredito. Deixe-me dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, algumas razões nesse estudo, nesse sermão, nessa palavra. A mão do Senhor estava sobre nós, estava sobre eles, porque a mão do Senhor estava sobre Esdras. Esdras havia se preparado. Então o crente, ele tem que se preparar espiritualmente buscando a Deus. E em uma passagem resumida, aprendemos que Deus estava com ele, Esdras 7, verso 9 e verso 10. Então, meu amado irmão internauta, Deus estava com ele, por quê? Porque Esdras preparou o seu coração, buscar a lei do Senhor para aprender o que Deus queria que ele fizesse, aplicar a si mesmo a palavra de Deus, ensinar estatutos e ordenanças em Israel e depois ensinar aos outros. Então Esdras primeiro se tornou útil para o mestre, segundo Timóteo 2:21. Esdras procurou o Senhor. Ele cria que Deus estaria com aqueles que o buscam, Esdras 8:22. Ele assim implorou a proteção de Deus por meio de jejum e oração. Veja que o homem e a mulher de Deus, meus amados irmãos internautas, têm que buscar a presença de Deus em oração. O crente que não ora, o crente que não busca Deus, fatalmente ele é vencido, ele é derrotado, porque ele não se reveste dessas armas tremendas que são as armas espirituais. Esdras cria que Deus recompensa aqueles que o buscam diligentemente, quer dizer, com afinco. Tal fé, sem dúvida, meu irmão, agradou a Deus. E Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Esdras estava disposto a dar um passo de fé. Você está? Confiando que o Senhor os protegeria, eles começaram a sua jornada perigosa lá para Jerusalém. Não foi fácil, pois havia inimigos e potencial para uma emboscada ao longo do caminho.
A gente sabe disso. Havia inimigos. Não foi fácil? A gente sabe que não. Mas Esdras ilustrou que ele tinha uma fé viva e ativa. Tiago 2,17 fala isso. Que a fé tem que ser viva, porém ela tem que ser ativa. Eu tenho que ter fé e tenho que ter atitudes. Gálatas 5,6, Timóteo 2,17 e 26. Esdras estava disposto a enfrentar, meus amados irmãos internautas, situações difíceis. Ao chegar, Esdras se deparou com uma situação difícil. Esdras 9, do verso 1 e verso 2. Os governantes e líderes de Israel foram os piores violadores. Ele foi movido a jejuar e orar. Outros se ajuntaram a ele, todos os que tremeram das palavras de Deus de Israel. Ele ofereceu oração confessando os pecados de Israel. Então Esdras aceitou a responsabilidade que era sua, incentivado por aqueles dispostos a se arrepender. Conduziu o povo a uma restauração, toda restauração espiritual, todo grande avivamento espiritual na vida do crente só ocorre se você se colocar de pé para buscar a Deus, implorar a Deus. Aí vai acontecer. Teria sido tão fácil racionalizar e afastar qualquer necessidade de mudança do povo, mas Esdras não permitiu que a questão emocional o impedisse de fazer a vontade de Deus. Veja como estão as nossas igrejas nos nossos dias: frias, vaidosas, fora do foco da igreja primitiva. A igreja de hoje está buscando bênção, vitória, prosperidade, só quer cantar, louvar, não quer compromisso de santidade com Deus. Qual é a conclusão desse estudo sobre Esdras, capítulo 7? A mão do Senhor estava sobre Esdras porque ele procurou o Senhor, porque ele estava disposto a dar um passo de fé, porque ele estava disposto a enfrentar situações difíceis. Esdras não foi a única pessoa que experimentou a mão do Senhor sobre ele. O Senhor também estava com um contemporâneo, Neemias. Às vezes a mão do Senhor era para fins de julgamento, mas aqui nós consideramos a operação de Deus para o bem na vida do seu servo. Queridos, como a mão do Senhor será para nós? É uma pergunta. Para o nosso bem, se imitarmos Esdras, então preparando-nos para ser úteis ao nosso Deus, buscar o Senhor com diligência e fé, agindo com fé contra todas as probabilidades, enfrentar problemas e situações difíceis na frente com fé. Então deixe exemplo de Esdras nos encorajar a viver em Cristo, para que um dia possamos olhar para os acontecimentos em nossas vidas e dizer: a mão do Senhor, meu Deus, estava sobre mim. Essa é a mensagem de hoje. Queridos, vamos buscar em Deus a restauração para as nossas vidas. Buscar em Deus a restauração para o nosso ser. Buscar em Deus um avivamento produzido pela palavra, para sairmos desta decadência, desta apostasia que se abate sobre a igreja brasileira. Oremos ao Senhor Deus. Ó grande e soberano Deus, mais uma vez nós nos reunimos na Tua presença santa, pois digno é o Senhor de toda a honra e de toda a glória, pois digno é o Senhor de todo louvor. A Tua palavra nos diz, aleluia, a Tua palavra é santa. Ó Deus, Tu conheces os nossos corações. O Senhor sonda os nossos corações. Aleluia. Deus, grande, 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 Tu és maravilhoso. Grandioso é o Teu nome, Jesus. Nos ajude a vencer este mundo de horror, esse mundo tenebroso, demoníaco, diabólico, Senhor. Não deixe o inimigo, Pai, não deixe o inimigo, Senhor Jesus, calar a nossa voz, tirar de nós a alegria, tirar de nós a vontade de servir, meu Deus. Papai querido,
Aleluia, glorificado seja o teu nome. Eu te apresento cada pessoa que está assistindo, acompanhando, que é inscrito neste canal. Eu te apresento as famílias, todas as famílias do Brasil e do mundo. Todos aqueles que estão passando por grandes provações financeiras, de saúde, espiritual, que o Senhor possa socorrê-los no nome de Jesus. Levanta uma geração, meu Deus, de homens compromissados com a tua palavra, que queiram verdadeiramente fazer a tua obra. Homens que tenham um compromisso realmente de glorificar, de exaltar. Aleluia. Pois o Senhor é muito bom, muito maravilhoso, muito glorioso. Deus vivo, Deus santo, Deus de amor e Deus de justiça. Aleluia, glorificado seja o teu nome. E reveste-nos do teu espírito, do teu poder, da tua graça. Pai, quantos estão orando conosco agora? Entra neste lar, eu te suplico, Jesus. Neste lar onde tem alguém acamado, neste lar onde tem alguém desesperado, sabe, lutando para sobreviver. Abre portas de emprego, socorre este pai de família desempregado, este pai de família que precisa alimentar seus filhos. Abre porta de socorro para esse pai. Eu quero também neste instante interceder por esta mãe que chora por um filho nas drogas, no mundo do crime. Apresentar os presídios, onde tem pessoas, meu Deus, presas, mas que se arrependeram dos seus atos. Apresentar os hospitais, os políticos deste Brasil, para que eles olhem para essa nação com um olhar de honestidade. Eu te apresento, meu Deus, a justiça brasileira. Te apresento todas as autoridades eleitas e constituídas deste país. A obra missionária, meu Deus, os ministros da tua palavra de todas as denominações, todos os ministros da tua palavra. Eu quero apresentar ao Senhor os Estados Unidos, a China, a União Europeia, a Rússia, essas potências que comandam as decisões do mundo. Santíssimo, coloque as tuas mãos sobre essas grandes potências, estas nações, sobre a ONU também. Olha, meu Santíssimo, para esta pessoa viciada no álcool, viciada nas drogas, que quer se libertar, mas não tem forças de se libertar. Olha para este casamento em ruínas, caminhando para o divórcio. Senhor, restaura o amor, a paciência, a compreensão, o entendimento deste casal. Repreende em teu nome esse espírito de adultério, de prostituição, de destruição de lar. Eu quero neste momento apresentar, meu Deus, esta pessoa que está sendo assim bombardeada por espíritos imundos. Repreendo esse espírito de loucura, esse espírito de depressão, esse espírito de desespero, esse espírito, sabe, que tem levado pessoas ao desespero total. Repreenda em nome de Jesus esse espírito da loucura, do desespero, da angústia, da amargura, no nome de Jesus. É o que eu peço, é o que nós clamamos. Eu te apresento a obra das missões na Ásia, na Oceania, na África, na Europa, a obra missionária, meu Deus, nas Américas, no Oriente Médio, principalmente a nação de Israel. Cobre o bichinho de Jacó com as tuas mãos. Toma conta de Israel. Senhor, coloca as tuas mãos sobre o Brasil. Não deixe o Brasil ser destruído, Senhor. Não deixe o Brasil ser aniquilado, meu Deus, por políticos que não têm comprometimento. Guarda esta nação, atende o
clamor do teu povo, em nome de Jesus. É o que eu te peço e é o que eu te clamo, pelo poder que há no teu nome, Jesus. Graça e paz.